Aliás, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, soltou uma hoje também. E aí, né, fica difícil chamá-lo de moderado às vezes, porque ele solta, né, algumas frases assim que o complicam nesse aspecto, mas o aproximam de Jair Bolsonaro, que é interessante politicamente para ele também. O Tarcísio disse que a denúncia da PGR contra Bolsonaro é forçação de barra e revanchismo, segundo o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele disse que não faz sentido algum, é uma forçação de barra. O que você tem hoje é uma questão de revanchismo. Ele disse isso hoje, né? Ele que foi ministro do governo Bolsonaro. Tarcísio disse que ainda ouviu os áudios obtidos pela PF e que nada é apresentado que mostre uma conexão. As declarações foram em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde ele participou da entrega de uma praça. Andresa, e aí, moderado? O Tarcísio tem muito o que falar, tem muito o que se explicar. Ele estava no governo, ele não saía do Palácio da Alvorada, ele estava ao lado do Bolsonaro e foi assim que ele foi eleito, né? Então ele não viu nada do que estava acontecendo ali, né, com relação a essa trama golpista. Acho muito difícil e é muita coincidência. Na política não existe coincidência, estou ironizando, que ele esteja se pronunciando agora, neste momento, porque acho que ele tuitou, colocou nas redes sociais alguma coisa, mas é agora que ele resolveu falar. As pesquisas estão mostrando a queda de popularidade do presidente Lula, né, a queda de popularidade do governo. Então aí o Tarcísio resolveu falar porque vai ocupar esse espaço aí que está sendo deixado, né? Esse vácuo que o Lula está deixando para uma candidatura adversária. E aí ele vai trazer os eleitores do Bolsonaro para ele, que estão um pouco se lixando se o Bolsonaro articulou para cometer um golpe, tentou, né, articulou para matar um ministro supremo, o presidente da República, o vice-presidente. Então esse eleitorado não acredita nessas denúncias, acha que isso tudo é uma perseguição da parte do Supremo e acaba tendo essa avaliação muito por conta da conduta do ministro Alexandre de Moraes, que se recusa, por exemplo, a levar esse julgamento para o plenário da Corte. Então, isso acaba ajudando com que essa tese da teoria conspiratória se propague entre os bolsonaristas, principalmente entre o público evangélico, que é um público muito grande do eleitorado e que dá um apoio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Tarcísio, na minha avaliação, não pode se furtar a explicar se ele não viu essa discussão do golpe. Não adianta só ele ficar comentando que o processo é fraco, que é isso, que é aquilo. Eu queria que o governador respondesse onde é que ele estava quando esse golpe estava sendo tramado, se ele não saía do Palácio da Alvorada. Nessa hora ele ia para a cozinha tomar uma água, ele ia ali dar uma volta pelos jardins com as emas do Palácio da Alvorada, que o Bolsonaro detestava. Tem essa pergunta aí que precisa ser respondida. Eu peço aos colegas aí, jornalistas de São Paulo, já que ele não me atende, que façam essa pergunta para ele, porque eu queria muito que ele respondesse. E aí, Couto? E o Tarcísio, hein? Ele é moderado ou não é? Me conta, qual que é a tua avaliação? Não existe bolsonarista moderado, isso aí não existe. Tem certas coisas que é que nem enterro de anão. Eu nunca vi, ninguém nunca viu, ninguém sabe se existe. O Tarcísio é o mais fiel bolsonarista que tem, acho que é mais do que os próprios filhos do Bolsonaro. Acontece o seguinte: ao contrário do que ele falou, de que é forçação de barra, que não tem nada contra o Bolsonaro, a verdade é que outro dado da pesquisa que nós acabamos de divulgar agora, CNT e MDA, mostra que 55% dos entrevistados, 55% dos brasileiros, apontam o Bolsonaro como responsável pela tentativa de golpe. As pesquisas que foram feitas até agora estão nessa faixa. 50% e 60% acredita que o Bolsonaro é culpado, é o responsável pela tentativa de golpe. E entre 20% e 30% acham que ele é inocente, que é o bolsonarismo raiz, né, que o Tarcísio tão bem representa. Não tem nada de moderado. Né? E ele, outro dia, deixou escapar que ele só vai ser candidato a presidente se o Bolsonaro deixar, ou seja, se o Bolsonaro não puder mesmo ser candidato. Hoje está difícil. Tá tocando aí? Estão ligando. Deve ser telemarketing. Hoje quem liga, só telemarketing. O meu celular, pelo menos, só recebe ligação de telemarketing. Não, o que eu estava falando? Era do Tarcísio, que você estava falando que... sim. Ele falou que ele só vai ser candidato se o Bolsonaro deixar, né? Tão fiel que ele é. Acontece que o Bolsonaro não vai deixar. Esse é o ponto.
E o Bolsonaro já deixou claro que ele quer ser candidato até o último dia lá da inscrição para a candidatura do ano que vem, né? Mais ou menos o que o Lula fez em 2018, que ele deixou para o último momento para sair e dar lugar para o Fernando Haddad. É mais ou menos o que ele pensa fazer. E aí, se acontecer isso, o Bolsonaro não vai escolher o Tarcísio. Ele já falou, já deixou claro para os fiéis dele, que ele vai botar ou o filho ou a mulher. É isso, é uma dinastia. Se ele não puder ser candidato, vai ser outro Bolsonaro, outro com sobrenome Bolsonaro.